Hoje, meus amados irmãos e minhas irmãs, a igreja comemora a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do mandamento do amor. Foi no dia de hoje que Jesus mandou aqueles homens celebrarem a Eucaristia em memória dele. Celebrarem a Eucaristia em memória de mim. Assim o Senhor diz. A Eucaristia, que é a expressão máxima da minha vivência de fé na Igreja de Cristo. Nenhuma igreja tem a Eucaristia, a não ser a católica. Nenhuma igreja, sem ser a de Cristo, por Ele fundada, tem a Eucaristia válida. O corpo e o sangue dele, que se faz presente sacramentalmente em nosso meio. O corpo que é dele, o sangue que é dele. Sem mérito nenhum de nossa parte, mas como presença real. A Eucaristia depositada no sacrário não é um faz de contas, não é um teatro, mas um sacramento divina e dignamente celebrado. Sacramento, presença real de Jesus. Sacramento, sinal de Cristo em nosso meio. Eu costumo sempre dizer, e vocês me escutam muito falando isso aqui na prédica, na homilia, que muitas vezes dá uma pena de muitos cristãos que não entendem a riqueza da Eucaristia, que não entendem a razão pela qual Jesus deixou a Eucaristia em nosso meio. Primeiro, para nos alimentar na fé. Mas para que o homem seja alimentado na fé, é preciso que ele tenha pelo menos um mínimo de fé. Meus irmãos, a Eucaristia não é uma criação da igreja. A Eucaristia não é uma invenção dos apóstolos. A Eucaristia é um presente de Jesus, um presente dele para nós. Por isso que é comida, por isso que é adorada, por isso que por nós é venerada, é respeitada. Embora muitos, mesmo dentro da igreja, mesmo necessitando da graça de Deus, não conseguem encontrar forças na mesa do altar. Não porque o altar não tenha forças, mas porque a pessoa é incapaz de fazer um ato de fé e compreender que a igreja assim celebra
Porque Ele mandou, porque Ele exortou, porque Ele ordenou. E vejam que é preciso ter fé. Adorar um pedaço de pão que a igreja sustenta fidelissimamente, dizendo: é Cristo. É para quem tem fé, viu? Não é para qualquer pessoa. É por isso que muitos não creem. É por isso que muitos não respeitam. Por quê? Porque pensam que tem fé, mas não tem fé. Vejam uma pessoa que não vem na igreja. A primeira coisa, ela vai dizer, ela vai pensar que a igreja é tolice. Depois ela quer crer no Deus segundo a cabeça dela. Não é do jeito que Deus se revelou. Ela quer crer no Deus que ela quer, não no Deus que se revelou. Depois, não consegue fazer uma experiência mística com a Eucaristia, porque falta fé. Porque, minha gente, ter fé, eu digo tanto isso a vocês, ter fé não é simplesmente acreditar em Deus. Até o demônio acredita em Deus. Ter fé é crer em tudo aquilo que Jesus deixou. Aí o demônio não crê. E muitas pessoas dentro da igreja passam por essa sequidão, porque querem seguir a Cristo do seu modo, do seu jeito. Olha, esse ano eu fiz 20 anos que eu entrei no seminário. 20 anos. Tem 20 anos e 2 meses que eu saí da casa dos meus pais. Saí com 19 anos, já estou com 40. Mas um dos medos que eu mais tinha, quando veio esse desejo fortíssimo no meu coração de me consagrar, apesar da minha pequenez, era o medo de, com o tempo, perder o encanto pelo sagrado e aí abalar a fé. Olha, eu digo para vocês, 20 anos se passaram, 12 anos de paróquia, 10 anos e 8 meses de padre. Em julho eu faço 11 anos. Mas o tempo vai passando e amar a Deus vai sendo mais gostoso, porque a gente vai tendo mais clareza, porque a gente vai compreendendo. Eu dizia por esses dias, em meio a tantas pessoas que eu atendi em confissão, eu dizia a uma das pessoas assim: olha, veja bem, compreenda que nós estamos na igreja para fazer a vontade de Cristo. E quanto mais a gente faz a vontade de Cristo, mais gostoso é servi-lo. E quanto mais gostoso é servi-lo, mais feliz a gente fica. Mas para isso, minha gente, é preciso sair do nosso comodismo. É preciso não se contentar com a fé que eu tenho, mas preciso desejar ardentemente aumentar a minha fé. E compreender que é uma loucura sim a gente se ajoelhar diante de um pedaço de pão
e dizer: aqui é o meu Deus. É uma loucura, mas é uma loucura divina. É uma loucura, mas foi Deus quem assim deixou. Por quê? Porque diferente de nós, Deus é humilde. Talvez se fosse eu que fosse instituir a Eucaristia, eu escolher outra coisa para dizer que era eu, para ser a minha presença ali, não um pedaço de pão. Mas ele escolheu um pedaço de pão que alimenta, que dá vida. Um pedaço de pão. Porque não se contentou em chegar ao extremo do amor no madeiro da cruz e se aniquilou e se transformou em um pedaço de pão. Só que vejam bem, esse pedaço de pão aqui afarinhado é Deus. E foge completamente à lógica humana. Porque Deus não cabe na nossa lógica. Foge da lógica humana porque a fé é inexplicável. Foge da lógica humana porque nós somos limitados e Deus é ilimitado. Foge da lógica humana porque Deus é magnânimo. Mas simples e se faz presente em nosso meio. A Eucaristia que alimenta, a Eucaristia que nós adoramos, a Eucaristia que emana a nossa força. Só que eu vou dizer uma coisa a vocês. Hoje eu só tive um tempinho para meditar a respeito da missa de hoje, tanta coisa por esses dias. E aí hoje eu disse assim, após o almoço, eu não vou nem descansar, eu vou olhar um pouco a liturgia, vou me preparar um pouquinho. E aí eu pensava dentro de mim assim: o mundo não conhece Jesus. O mundo não conhece a Eucaristia. Aí me vinha na mente, quando em alguns lugares a gente tem notícias que alguém violou, arrombou uma igreja para roubar, sempre viola um sacrário. Que talvez pensam que tem dinheiro, né? Sempre viola um sacrário. Por quê? Porque o mundo não conhece. E aí eu parava para pensar e dizia assim: mas não é só o mundo que não conhece Jesus da Eucaristia. Dentro da própria igreja, muita gente não conhece Jesus da Eucaristia. Porque, minha gente, se as pessoas dentro da igreja conhecessem Jesus da Eucaristia, a quinta-feira de adoração estaria assim, a igreja cheia de gente. Se conhecessem a Eucaristia, o povo viria adorar Jesus, viriam partilhar com Ele as dores e os sofrimentos, vinham buscar força para os problemas do dia a dia, viriam se robustecer na fé, quem sabe viriam até brigar, porque muitas vezes, eu já falei para vocês, a oração também pode se acalorar assim com Deus. Viriam de verdade atrás dessa água que sacia, que é Ele. E só Ele nos preenche, e só Ele nos sacia, e só Ele nos completa, e só Ele nos faz feliz. Dentro da igreja, tantos
não fizeram uma experiência com nosso Senhor na Eucaristia. É por isso que muitas vezes falta tanto o espírito de fé nos nossos altares, nos nossos bancos. Por quê? Porque muitas vezes se perde a noção do sagrado. Só que vejam bem, para a Eucaristia acontecer no altar, Jesus chamou 12 homens e fez-los sacerdotes. Sacerdotes seus, para ser no mundo aquilo que ele foi enquanto homem humano em nosso meio. Presença real sublime de Cristo, sendo eles também pecadores. E aqui um grande dilema de uma vida sacerdotal: o tempo todo ser atraído à graça, o tempo todo devendo se configurar a Jesus. Sem padre não existe Eucaristia. Sem sacerdote não existe a presença real em nosso meio. São João Maria Vianney, um sacerdote que viveu na cidade de Ars, no século XIX, ele dizia assim: depois de Deus, em uma comunidade, o sacerdote é tudo. Por quê? Porque só ele é capaz de trazer o próprio Deus. Eu digo para vocês que é uma identificação misteriosa. Sendo eu sacerdote, crer que através das minhas mãos Deus perdoa pecado, crer que através da imposição das minhas mãos o Espírito Santo desce do céu e transforma o pão em corpo, o vinho em sangue, e eu me ajoelhar para adorar aquilo mesmo que eu fiz. É preciso ter fé e compreender que é a ação do Espírito Santo de Deus. E na hora da minha pequenez, na hora dos meus pecados, compreender que mesmo o pecador, Deus age, porque o sacramento não depende da santidade do ministro, e louvado seja Deus por isso. Mesmo que o sacerdote seja o maior pecador do mundo, o sacramento age por si mesmo. Não depende o sacramento da santidade do ministro. Graças a Deus, louvado seja Deus. Já pensou um dia eu chegar aqui na igreja e dizer assim para vocês: olha, celebra fulano, aí a palavra hoje, porque eu não posso celebrar não, que pequei, danou-se. Graças a Deus que o sacramento age independente da condição do ministro. Uma doutrina revelada, vivida pela igreja desde o início, e dogma de fé desde o século XVI no Concílio de Trento. A doutrina do ex opere operato. O sacramento age por ele mesmo. Basta que o sacerdote faça e tenha a intenção de fazer aquilo que a igreja quer. Basta ter água, vinho, o pão sem fermento e as palavras deixadas por Jesus. A mesma coisa para o batismo.
Basta um pouco de água e as palavras. A mesma coisa para o sacramento da penitência, da confissão. Basta o sacerdote dizer a fórmula e impor as mãos. Por quê? Porque Deus é elegante. E eu não sei se vocês já perceberam, eu já falei isso há alguns anos aqui atrás, que Deus é tão fino, que Ele diz ao padre assim: olha, padre, você vai ser tudo para as pessoas, mas para você, você vai ser nada. Eu não posso me abençoar. Um dia eu dizia aos padres amigos, e depois dizia na formação, se não me engano, dos ministros na matriz, eu dizia assim: mas eu fico tão valente quando eu vou celebrar a missa com um padre amigo, estou no altar com ele, e ele diz assim: levante as mãos e abençoe o povo comigo. E eu dizia assim ao padre, e dizia lá no outro ministros: por mim ele nunca falaria isso, porque o meu desejo ali é abaixar a cabeça e receber a bênção do Padre. Porque eu não posso me abençoar. Eu posso abençoar vocês. E de verdade vocês ficam abençoados. Mas eu não posso me abençoar. Então, quando eu tenho a alegria de participar da missa com um amigo, com o meu próprio bispo, eu faço questão de baixar a cabeça para receber também a bênção de Deus, porque somos mais necessitados dessa graça para permanecer de pé. Meus irmãos, o sacerdócio é dentro da igreja a grande preciosidade de fé. Esses homens escolhidos por Deus, eu também sendo um deles, nós precisamos da oração do povo de Deus, para que a gente cada vez mais, a gente procure o nosso lugar de padre, para que cada vez mais a gente aprenda a caminhar na presença de Deus, para que cada vez mais a gente seja sinal de Deus para vocês. Cristão bom, católico decente, é aquele que reza pelo seu pastor, pelo seu padre. Porque vejam, essa igreja está cheia de pessoas, mas nenhum de vocês tem a capacidade de ofertar a Eucaristia por ninguém. Só eu, aqui como pastor. Vocês celebram, mas quem oferece a Deus é o Padre. Olhem, observem, peguem esse folheto aí, meditem o que é que o Padre faz. Vejam, é um diálogo do Padre com Deus, o Pai. Na verdade, ó Pai, só vós sois o Santo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai. É o sacerdote aqui, ofertando a Eucaristia em nome de vocês, por vocês, pela nossa salvação. Por quê? Porque Jesus assim deixou. Meus queridos irmãos, Ele deixa a Eucaristia, Ele deixa o sacerdócio, mas Ele também deixa um mandamento, que é o mandamento do amor. Ele deixa um mandamento, que é para que nós todos compreendamos que servir a Cristo é servir aos irmãos, cada um na sua condição. Servir a Cristo, cada um na sua condição, e compreender que a igreja não é para aumentar o meu ego, ou eu me sentir mais importante, ou eu dar o meu showzinho cantando. Não!
Ou eu me achar importante na comunidade porque eu tenho determinada função? Também não. O mandamento do amor é para que nós compreendamos que estamos todos juntos, buscando a salvação, que cada um é chamado a servir a Deus, a servir ao irmão na própria comunidade. Olha esse diálogo aqui de Pedro com Jesus. Jesus vai lavar os pés deles. Pedro fica ali escandalizado. Ele é meu Deus, ele é meu mestre, ele é meu Senhor. Como é que ele vai lavar meus pés? Ó Pedro, ele vai morrer por ti. Lavar os pés é tão pouco. Diante de quem vai morrer, vai ser condenado, vai ser ultrajado, vai ser humilhado. O que é lavar o pé de alguém? E Pedro diz: não, Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Ou seja, tu nunca me servirás, porque eu também não quero servir os outros, eu quero que os outros me sirvam. Essa era a mensagem que Pedro queria passar. E o que é que Jesus diz? Olha, se eu não te servir, que foi para isso que eu vim, me encarnei e assumi a tua condição, você não vai ter parte comigo, ou seja, você não vai se salvar. Pedro compreendeu direitinho o que Jesus queria dizer, mas Pedro é tão rápido que eu até ria dentro de casa hoje sozinho, mas me deu uma crise de riso, que eu dizia assim: olha como ele muda tão rápido. Senhor, não lave então somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mudou. Por quê? Porque sabia que podia perder a salvação. E minha gente, a mesma coisa deve acontecer com a gente. Quando alguma coisa coloca em risco a nossa salvação, nós temos que mudar a rota. Muitas vezes eu vejo dentro das igrejas tanta coisinha pequena, meu Deus do céu. Muitas vezes eu vejo tanta coisa pequena, que poderíamos passar por cima de tanta coisa em nome da salvação. E compreender e entender que estamos todos juntos, primando para alcançarmos o céu, somente, unicamente o céu. Olha, uma vez eu falei isso, as pessoas se chocaram, mas vejam bem, Jesus chamou. Muitas pessoas ficaram pelo caminho, não seguiram a Jesus. Judas, era tão bom se tivesse ficado pelo caminho também, mas não, continuou seguindo com o coração fechado, com o coração travado. Olha o que deu. Olha o que deu. Minha gente, nós temos responsabilidade sim, obrigação sim, de crescermos na fé. Nós temos obrigação sim de servirmos uns aos outros. Eu sirvo a vocês como padre, dispensando aquilo que é próprio da minha condição, porque sozinho eu tenho uma missão a fazer. Não estou aqui para ser servido por nenhum de vocês. Estou aqui para servi-los em nome de Deus. Só que algumas pessoas não entendem aqui e deturpam muitas vezes. O servir a vocês quer dizer que eu vou apontar o caminho para o céu, porque é minha obrigação. É dizer: olha, você não está certo, olha, você está errado, olha, vamos fazer assim.
venha cá, é preciso mudar. Ou muitas vezes esperar, dá tempo. E compreendendo que é uma cruz também servir a Deus. Hoje, eu dizia a uma pessoa que eu quero tão bem na paróquia, lá em Cameleiros. E eu dizia a essa pessoa assim, que vinha me dar os parabéns por hoje, dia do padre, tarará, não é? E eu sei que é uma pessoa de muita fé, e sei que é alguém que reza muito por mim. E eu dizia assim, olha, a grande cruz de um padre hoje em dia é fazer o que é correto. Porque fazendo o que é correto vai ser tão incompreendido pelo povo. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem fazer o que quer, e muitas vezes o padre é chamado a ser omisso também, em nome da popularidade. Eu não vou fazer isso porque vou ficar mal na fita. Aí vai o povo para o inferno e o padre também. Os dois. Porque um foi negligente, porque o outro foi arrogante. Então, como suma e conclusão desta homilia de hoje, eu quero dizer a vocês: amem a Eucaristia, rezem pelos padres, se exercitem no amor, porque assim nós faremos o reino de Deus acontecer. E se porventura tu não quiseres seguir a Cristo do jeito que Ele quer, a igreja não é o teu lugar. Está ficando pelo caminho. Foi assim quando disseram: Senhor, essas palavras são duras. E Jesus dizia assim: olha, tu também queres ir embora? E ele diz, e Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Que o Senhor, o bom Deus, nos ilumine, que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, que o Senhor, o bom Deus, nos faça crescer na amizade com Jesus e entender a preciosidade da Eucaristia e compreendermos o amor do sacerdócio e compreendermos a justiça do mandamento do amor. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ilumine e nos faça compreender quão maravilhoso é servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.